Meu nome é Moncler Camarota e eu sou designer de experiências na Ecoa, essa empresa que trabalha com ludicidade, com game thinking, com a criação de círculo mágico, storytelling e traz tudo isso para o ambiente empresarial para cuidar dos temas de estratégia e de cultura. E nesse primeiro episódio eu estou aqui com o Luiz Berto, que é na verdade quem é que vai me entrevistar hoje, para que a gente conte para vocês como que essa história começou. E aí, Olá, Luiz? pessoal. É uma honra, uma satisfação fazer parte desse episódio histórico para falarmos aí de temas tão profundos e relevantes para a sociedade, o empreendedorismo, que eu amo, o significado das coisas. E hoje, como co-hosting, poder te entrevistar para a gente saber um pouco mais aí do histórico, de onde isso tudo veio, para onde tudo isso vai. Bora lá! Bora lá? Então, pessoal, para começar esse nosso papo de hoje, Moncler, gostaria que você falasse um pouco para a gente, para a audiência, o que é a Ecoa? Legal, Luiz. A Ecoa é uma consultoria em design de negócios, é uma escola de design de experiência e é uma produtora de eventos imersivos, principalmente de eventos de cultura de grandes empresas. Eventos de cultura de grandes empresas. Que bacana isso. E quanto tempo já tem a Ecoa? Essa jornada começou já tem mais de 15 anos. 15 anos. Então, esse foi um início muito legal e a evolução disso, em termos de consolidação de método e de profundidade, foi muito legal ao longo desses últimos 15 anos. A gente vai entrar daqui a pouco nessa coisa do método. Vamos chegar na ludicidade, o game thinking, tudo. Mas são centenas de projetos entregues já com essa expertise, confere? Luiz, são centenas mesmo. A gente tem esse privilégio de estar trabalhando em esferas muito diferentes, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, com um olhar nosso, autoral, proprietário, e entendendo, e experimentando e testando, mas acima de tudo impactando grandes organizações, né, principalmente do Brasil, mas já tivemos oportunidade inclusive de trabalhar com organismos internacionais e promover eventos fora do Brasil. Que maravilha isso, de Brasília para o mundo. Antes da gente... Do concreto para o lúdico. Do concreto para o lúdico. É isso. Do concreto para o lúdico. Mas antes da gente entrar nesse assunto tão interessante do método, me fala um pouco sobre você, sobre a sua história e como foi essa jornada até chegar ao mundo empresarial, do empreendedorismo e na Ecoa. Maravilha. O nome desse programa, desse podcast, tem muito a ver com essa história, né? Sou filho de Brasília, sou cidadão de Brasília. E Brasília sou de 78, então cresci na Brasília da década de 80, essa Brasília original, né? Tinha só 18 anos quando eu nasci, e era uma cidade de concreto, mas também uma cidade de espaço aberto, também uma cidade de inovação, também uma cidade de uma proposição autoral e diferente para o mundo, corajosa. E eu acredito que esses elementos da cidade de Brasília, eles também fazem parte de mim enquanto pessoa. E a partir de uma infância, né, nesse espaço vazio, né, eu cresci num bairro que ainda estava em construção, né, então era muito espaço vazio, pouca gente. Eu tive que aprender a construir as minhas próprias histórias quando criança, né, a brincar no terreno da areia ali, entender como que eu poderia imergir no meu universo e criar essas histórias. E eu tenho até aquela notinha lá do WhatsApp que fala Criando Mundos Possíveis. Criando Mundos Possíveis. Então esse lugar foi uma base. E aí eu vou passar por alguns pontos que foram muito marcantes, assim, dentro o que me formou para criar essa empresa, né, que não veio de um padrão, veio de uma experiência de vida. A possibilidade de viajar nos primeiros momentos. Meu grande sonho era viajar, assim, né? Era poder descobrir o mundo. Tinha um encantamento natural por esse prazer de descobrir. Você diz desde a infância ou na juventude?
Desde a infância, Luiz. Desde a infância já queria viajar. E tem um momento da minha vida, bem novinho, assim, que foi muito marcante, né? Eu venho de uma família estruturada, tal, mas que também tem uma característica muito austera, assim, um pensamento muito, muito disciplinador, tal. E eu lembro que tinha uns 14 anos, mais ou menos. Eu não estava indo lá muito bem na escola, mas eu fui tomar café da manhã, assim, uma coisa bem assim, dominical, descomprometida, e eu trouxe esse anseio, esse negócio da viagem, eu trouxe esse anseio pro meu pai, né? Falar, poxa, olha, eu tenho vontade de viajar o mundo, conhecer. Meu pai, no lugar dele, olha, então você que vá trabalhar, porque eu não vou tá aqui mandar pagando. real na lata. Né? É isso, né? Luiz, esse negócio marcou a minha vida. Não teve, foi essa fala mesmo, né? Mas foi um momento em que eu tive que me apropriar desse desejo. Eu falei, eu vou. Então eu vou trabalhar, vou trabalhar, mas eu vou conhecer esse mundão. E foi aí que eu comecei a juntar dinheiro. Eu já dava aula particular, né, sabe? Comecei a dar aula particular muito novinho. Dava aula do quê? Dava aula de tudo, Luiz. De tudo. De tudo. Eu entrei, eu era um ano adiantado na escola. E apesar de não ser um bom aluno, eu tinha um bom entendimento e uma boa facilidade de comunicação. Minha mãe tinha um curso de aula particular. E aí eu começava a dar aula para os meninos mais novos, assim, para o pessoal mais novo, e isso foi me dando também uma boa didática. Quando eu tive essa conversa com meu pai, eu decidi e falei, eu vou trabalhar. Comecei a juntar dinheiro e com 16 anos eu fiz minha primeira viagem internacional, eu fui fazer a trilha Inca, lá no Peru. Trilha Inca no Peru. O caminho para Machu Picchu. Certo. E foi um barato a viagem. Dá um podcast, tá? Assim, a gente foi, já se perdeu, não tinha guia, não tinha nada. Voltamos pela Amazônia, pegamos carona em avião da Força Aérea Peruana, teve um monte de coisa. Mas foi uma explosão. Eu falei, uau, é isso. E pouco tempo depois, eu entrei na universidade, já estava na universidade, mas pouco tempo depois eu tranquei e tirei um ano sabático, né? Eu tinha entrado para administração de empresas, mas não estava me conectando ali e tal, e juntei uma grana e fui fazer uma viagem para ser voluntário nos kibbutz em Israel. Uau! Depois disso, eu fui aprender mergulho de scuba, mergulho recreacional, no Egito, né? Israel e Egito ali pertinho e tal. Eu fui morar numa vila de beduíno, na beira do Mar Vermelho, aquela coisa dos beduínos. Beduínos são tipo os índios do deserto, né? Então só que dentro da perspectiva, né? Árabe, deserto e tal. Aquele cara de turbante, acocorado na sombra da tamareira. Era isso mesmo, assim, negociantes, muito acolhedores. E esse pessoal, nessa vilazinha lá na beira do Mar Vermelho, tal que Moisés atravessou lá, num lugar de mergulho maravilhoso, eu fiz minhas primeiras formações, acabou o dinheiro, voltei para Israel para trabalhar, não estava juntando dinheiro, fui para a Inglaterra, passei um tempo na Inglaterra trabalhando de um monte de coisa. Quando eu juntei a grana, eu comprei a passagem, tinha passagem em promoção e tal, fui para Tailândia e virei mergulhador profissional na Tailândia. E esse foi um outro marco da minha vida. Mergulhador profissional? O que faz um mergulhador profissional, Moncler? Em 98 eu levava os turistas para passear, eu era o guia de mergulho, né? Assim, não era mergulhador de plataforma, não. É uma indústria muito bem estabelecida. Guia de mergulho. E aí eu, né, nos caminhos do meu mochilão desse ano sabático aí, eu fui parar lá na Tailândia, numa época a Tailândia não era roteiro brasileiro, né? Hoje em dia tem, né? O pessoal vai, visita, tal. Já era roteiro para a Europa, muita gente do Canadá, Estados Unidos e tal, mas eu praticamente não cruzei com nenhum brasileiro lá nesse lugar. E quando eu voltei, em 98, teve uma grande crise na Ásia. Então, a Tailândia mesmo já é um país barato, estava muito barato. E quando eu voltei, a galera falou, Moncler, você devia ter ficado, porque, mundo em crise, olha só, não tem oportunidade. E eu olhava e pensava, rapaz, eu morava na casa dos meus pais nessa época, eu abria a geladeira, tinha um negócio chique pra caramba, chamado requeijão. Eu falava, rapaz, que facilidade, eu abro a geladeira, tem requeijão, né? Eu tinha um Fusquinha nessa época, mas tinha um carro. Ou seja, facilidades que eu não tinha nem perto, enquanto estava viajando, não tinha perto disso, né? Para eu fazer o curso de mergulho, fui eu que banquei, fui eu que trabalhei em um monte de coisa diferente, em lugares que eu nem falava a língua,
Mas essa coisa de me apropriar de um desejo de virar mergulhador me trouxe para realizar uma coisa que era um caminho que eu nunca tinha visto ninguém percorrer, né? De Brasília, aonde que tem mergulhador aqui em Brasília, ainda mais nessa época. Aqui tem até surfista do Lago Paranoá. É verdade, é verdade. Aí tem mergulhador também, né? Mergulhador. E essa lógica me trouxe um sentimento de que eu falei, olha, se eu sonhar direitinho, esse negócio tiver uma verdade interna minha e eu buscar os caminhos, tem chance de verdade de eu chegar do outro lado. E isso foi muito importante, isso foi muito marcante, porque você imagina, quando eu viajei, eu tinha 19 para 20 anos, voltei com 21, né? Deu mais de um ano a viagem, e voltei com essa cabeça, né? Mudei de curso, mudei da administração para engenharia, né? Fiz outro vestibular, passei no vestibular, comecei uma outra carreira acadêmica, que meu pai me sacaneia até hoje, falou, você só trabalha com administração hoje, tá vendo? Eu falei para você não mudar, você já estava no curso, né? As verdades, você vai ver que eu vou falar uma série de verdades aí do meu pai, uma referência muito forte para mim. Mas voltei com esse lugar, com essa inventividade instalada já, eu já tinha vivenciado um lugar de experiência, e essa palavra, né, Luiz, virou é importante, né? Mote de tudo isso. Fala, pô, experiências marcantes, memoráveis, intensas, com muito aprendizado. E aí fui fazer uma carreira aqui no Brasil. Gostei do mergulho, que é um esporte, e pouco tempo depois de voltar, eu descobri um outro esporte meio esquisitão chamado corrida de aventura. Ah, essa parte aí da história eu já conheço um pouco e como isso é interessante. Diga, querido. E aí, quando eu voltei, eu fui dar aula de inglês, né? Eu já tinha me formado em inglês aqui no Brasil antes da viagem, e aí eu ganhei muita fluência, lógico, porque eu só falava inglês, né? Eu nunca falei árabe, tailandês, hebraico, só falava inglês mesmo. Então, todo lugar que eu tinha era meu recurso, então ganhei fluidez no inglês. E voltei e fui dar aula de inglês, e tive a oportunidade para dar aula para um empresário que tinha acabado de vender uma rede de supermercados para o Carrefour. A época que o Carrefour estava montando o Carrefour Bairro. Então eles compraram algumas redes locais para montar esses mercados menores. E eu ia sempre de bicicleta, né? Sempre o esporte foi muito presente na minha vida. E eu decidi participar de uma primeira corrida de aventura que aconteceria em Pirinópolis. Eu, né, com naturalidade, contando essa história ali, né, eu dava aula tanto para ele, senhor Pires, e para a esposa dele, ia na casa deles, né, dava aula lá para os dois. E ele me trouxe um negócio que é o seguinte, ele falou, olha, Moncler, gostei demais dessa sua história, eu vou te patrocinar. Uau! Luiz, eu me senti o cara mais maneiro do mundo. Falei, caraca, agora eu tenho um patrocinador, uau, né? E montei uma equipe muito ali, né? A partir dos meus contatos ali, encontrei um cara no aniversário de um amigo, falei, quero participar de uma corrida. Eu sei que corrida é essa. Inclusive, eu sei navegar com mapa e bússola. Eu falei, que coincidência feliz isso, porque era exatamente o que eu estava procurando, alguém que soubesse navegar com mapa e bússola. Isso é uma especificidade da corrida de aventura, não é isso? É isso, né? A corrida de aventura é um grande enduro, né? É um grande rally humano, onde você tem que navegar com mapa e bússola, encontrar os pontos ao longo do caminho, e cada trecho em uma modalidade. Então você vai lá, você tem um trecho, por exemplo, de 80 km de bicicleta, com vários pontos que você tem que passar e marcar a presença nesse ponto, na ordem correta, não pode ser em qualquer ordem. Depois tem um trecho de corrida de 40 km, depois um trecho de canoagem, depois, enfim. 40 km de corrida é uma das partes, por exemplo. As corridas, principalmente as do circuito mundial, são corridas de em torno de 500 km para mais, que demoram no mínimo 5 dias para terminar. Uma coisa importante, é uma prova em equipe que já trazia um conceito muito atual, que é de homens e mulheres, obrigatoriamente, deveria haver homens e mulheres, num total de 4 pessoas, mas os 2 gêneros deveriam estar representados, e a equipe que é responsável por toda a sua logística, né? Via de regra, quando vai mudar de modalidade, você passa numa área de transição, onde você encontra uma equipe de apoio, ou quando não tem equipe de apoio, você encontra a sua caixa que você deixou preparada previamente,
E a equipe deve fazer todo o percurso junto, não pode se afastar mais 50 metros sob pena de desqualificação. Então exigia um trabalho de equipe e uma sincronia de esforços para que a gente vencesse. Então são conceitos muito, muito poderosos, né? Trabalho de equipe, sincronia de esforços. Tomada de decisão o tempo todo. Tem um navegador, que é o responsável maior pelo caminho, mas ele também, a gente planejava juntos os caminhos, né? Todo mundo entendia de navegação, ele era o cara mais experiente, o Guilherme, mas todo mundo tinha uma noção, a gente fazia o planejamento conjunto e ele executava o planejamento ali. Mas muitas pequenas decisões a gente tomava de forma compartilhada. E tomava o risco daquela decisão. E a gente já aconteceu, por exemplo, de subir a montanha errada. Horas subindo uma montanha, chega lá no cume, a gente olha e fala, bom, cadê o ponto de controle que devia estar aqui em cima, né? Esse posto onde a gente marca a nossa passagem? E não tinha posto de controle. A gente olha para a montanha do lado e fala, rapaz, acho que é na montanha do lado. Então desce tudo de novo, vai para outra montanha, né? Isso ao longo de dias. E Luiz, essa loucura, essa insanidade de passar esse tempo todo, a gente dormia em torno de 4 horas a cada ciclo de 24 horas, uma corrida extremamente física, em equipe, com os dois gêneros, onde a gente passava por momentos emocionais extremos de alegria, de tristeza, de angústia, de realização, de significado profundo. Então, uma experiência física, emocional e psicológica extrema. Imagina, 5 dias, 500 quilômetros, a corrida de orientação, né? Sim, sim. Ela está enquadrada nos esportes de resistência, confere? A corrida de orientação é uma modalidade que tem muito forte nos jogos militares. Normalmente são corridas menores, que tem os mapas e tem gente muito boa de corrida de orientação. A corrida de aventura, diferente da corrida de orientação, que tem 10 km, tem esse percurso grande, 500 km, né? Mas lembrando que não é 500 km, imaginando uma corrida no parque, para quem conhece Brasília, ou ao redor da lagoa, para quem está no Rio, ou no Parque Ibirapuera, né? Você tem um ritmo. Outra coisa é você estar procurando uma trilha escondida e você ter essa distância toda para percorrer em um terreno acidentado, navegando com mapa e bússola e carregando mochila. Então, tem um desafio de evolução que é muito grande. E você teve alta performance nesse esporte, confere? Você falou de circuito mundial. Isso. A gente chegou a estar entre as melhores equipes do mundo, a gente rodou o circuito mundial, fomos campeões brasileiros vários anos seguidos e chegamos a performar top 3 das melhores equipes do mundo. Viajamos, fomos competir em vários lugares do mundo. Pra você ter uma ideia, a gente competiu na África do Sul, no meio dos bichos, claro, né? No meio dos parques nacionais, com os bichos grandes andando em volta, uma loucura. A gente competiu na Nova Zelândia, na Escócia. Sabe aquela história do Lago Ness, do monstro do Lago Ness? Monstro do Lago Ness. Remamos no Lago Ness. Então, olha que barato, né, esse negócio de ter ido num safari, apostando uma corrida num safari da África, correr no meio das barbárvores, né? Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, aquelas árvores, tal. A gente foi naqueles parques ali, então a gente vivenciou uma corrida lá dentro, né? E não era uma ficção, era realidade. A gente realmente estava ali competindo, né? E ter ido para a Escócia, remado no Bené, entre outras muitas aventuras. Então tinha um lugar épico. Falou, tem a corrida, tem a canoagem também, faz parte? Costuma fazer parte? São os 3 esportes de base, bike, corrida e canoagem. Mas tem muitas variações, né? Então, teve corrida, por exemplo, na Ásia, que tinha um rafting de bambu, onde inclusive as equipes tinham que montar as próprias jangadas de bambu e descer um rio, né? Quando a gente foi competir na Amazônia, tem um barco na Amazônia, um barco local chamado Catraia, que é um barco pequeno, assim, para 4 pessoas, que é o tamanho da equipe, até muita gente pro barco. E a gente subiu rio acima de Catraia, atravessando, né, o Amazonas à noite, daqueles lugares que as margens são muito distantes.
Então, absolutamente assustador, né? Para quem é de Brasília, para quem não é um local. Imagina a gente navegar, velejar à noite no Amazonas em um barco desconhecido, sendo que a gente não era velejador experiente, mas isso fazia parte daquela corrida. E entre outras modalidades. Caramba, quanta coisa, hein, querido? Então tem a corrida de aventura e a corrida de orientação. Isso. Tem uma variação. É isso. Aí você estava nesse contexto quando conseguiu esse primeiro patrocínio? Olha só que interessante. Dentro daquele modelo mental, dessa autoralidade, das possibilidades, quando eu fui participar dessa primeira corrida, que inclusive foi catastrófica, a gente não terminou a primeira corrida que a gente participou, eu conheci um cara, que é o João Paulo Barbosa, um grande fotógrafo de Brasília, mas que tem uma obra, exposição no mundo inteiro e tal. Ele estava como fotógrafo. E a gente teve a oportunidade de conversar e ele falou, olha, eu vivo de projetos, né? Viajo o mundo para fazer as fotos, tenho publicação de livro, mas tudo isso eu faço a partir da construção de projetos que eu aplico e me patrocinam para fazer isso. Aí eu ouvi um negócio desse, eu falei, opa, peraí que isso aqui é muito valioso. E aí ele foi me conversar sobre o que é um projeto, como que faz, o que é importante, como é que precifica, tal. Ele foi muito generoso nesse lugar de me apresentar esse universo, né, de patrocínio. Uma das boas almas do caminho, né? É exatamente um espírito de luz, né, que aponta um caminho. E aí, Luiz, eu montei primeiro uma rede de apoio. Uma bicicletaria, um lugar para a gente treinar, um treinador, uma piscina, academia, um pessoal para fazer a roupa personalizada da equipe e tal. Então a gente já tinha uma primeira infraestrutura. E eu falei, bom, tá faltando grana. E tem um banco daqui de Brasília, que é o BRB, que inclusive hoje tem uma extensão esportiva muito bacana, com uma série de patrocínios, né? Enfim. E eu fui conversar com a gerente de marketing. E ela foi muito generosa também e falou o seguinte, olha, Moncler, gostei de você, gostei da sua equipe, a gente tem um produto que conecta, que é um produto para essa faixa de idade que vocês estão, para universitário, faz muito sentido. Mas tem uma questão aqui que está me incomodando. Eu vou botar a minha logo na sua camisa e aí vocês vão entrar no meio do mato e vão sair de lá 5, 6 dias depois. E quem é que vai ver a minha marca? Os bichos? E Luiz, o que poderia ter sido um lugar de desistência, foi daí que emergiu a sacada do que a gente veio fazer. Porque eu tinha um amigo que, por coincidência, se chamava Luiz. E ele fazia comunicação na UNB, apaixonado por cinema. E nessa época, ele tinha uma ilha de edição, que era um negócio muito difícil, você imagina, eu estou falando aqui de 2001. Era um negócio muito raro de ter alguém que tinha era um G5, era um computador da Apple, muito poderoso para a época, e ele tinha uma câmera digital. Eu estou falando câmera digital aqui, não era nem 91, HDMI, né? Nessa época, é 2001. E era uma câmera que tinha assim, era o ápice também, tinha 3 CCDs, né? Mas ainda gravava em uma fita analógica, apesar de ser um conteúdo digital, né? Mas um telecassetezinho pequenininho, né? Exatamente. E a gente convidou o Luiz para ser o fotógrafo, o cameraman, né? Para ser esse produtor. E o que a gente passou a oferecer para as empresas não era mais vamos colocar o nome na equipe. Vamos colocar o nome da sua empresa na nossa camiseta, o nome da equipe. Tal. A gente passou a oferecer um conteúdo de aventura. Só que em 2001, nem o Orkut tinha sido lançado ainda, não tinha rede social. A gente fez uma parceria com uma assessoria de imprensa e a gente passou a centimetrar, isso nem existe mais, eu acho, a centimetrar tudo que a gente produzia de mídia espontânea. Saiu no jornal, saiu na revista, saiu no mural do clube, não importa. A gente registrava tudo isso e a assessoria de imprensa calculava o valor de mercado, né? Porque isso tinha toda uma tabela, não tinha nenhuma invenção aqui. E a gente, no primeiro ano, isso é 2001, a gente produziu mais de R$1 milhão em mídia espontânea. Porque o que a gente fazia? Já tinha o Luiz, que era o nosso produtor, a gente ia pedalando, por exemplo, saía de Brasília, pedalando para Chapada dos Veadeiros, né? Que é um baita de um pedal, 270 quilômetros.
filmava, fotografava, escrevia os nossos relatos e pegava esse material bruto e batia na porta do pessoal mesmo, batia na porta da Globo, do SBT, da Band, do Jornal de Brasília, do Correio Brasiliense, da Veja, e via de regra, alguém se interessava em publicar alguma coisa. Então, esse modelo de gestão, esse modelo empresarial da equipe foi de muito sucesso. A partir desse modelo, e aí qual que era o barato disso? Era assim, a gente produzia isso. Aí na hora que a gente ia pedir um patrocínio, a gente fala assim, olha, eu já produzi esse ano R$1 milhão. A minha cota máxima de patrocínio é R$100 mil por ano, que é 10% do que eu já entreguei. Então, se sem o patrocínio eu já produzi R$1 milhão, ou seja, um ROI de 10-1, né? Você investe 100, mas vai ter disposição 1 milhão, a gente consegue trazer um retorno de investimento dentro do ano de patrocínio maior que 10-1. Aí a gente passou a ter um baita projeto de patrocínio. Mesmo sendo atletas de Brasília, fora daquele eixo mais robusto, empresarial, né, do Rio, de São Paulo, Minas, a gente era a equipe com os melhores patrocínios do Brasil. E a gente virou a maior equipe do Brasil. Né? A gente era tarado por treinamento, né? A equipe, eu brinco que eu tive um privilégio de competir com atletas de altíssimo nível, inclusive alguns viraram campeões mundiais, viraram recordes, bateram recordes incríveis. Em algum momento eu conto isso para não estender demais aqui. Mas a gente criou um modelo de negócio autoral. Você vai me ver falando muito dessa palavra, autoral. E a gente teve patrocínios como Brasil Telecom, Fiat, Mitsubishi, Salomon, Adidas, Kailash, entre outras grandes marcas. Né? Algumas delas com dinheiro, outras delas com produtos. E a gente viveu durante 6 anos de corrida de aventura, disputando as provas do Brasil e as melhores provas do mundo. 6 anos, então, vivendo do patrocínio. 6 então anos a vivendo de equipe já foi uma primeira empresa, podemos dizer isso ou não? A equipe foi a minha entrada nesse universo empresarial. E de um nível muito legal, porque eu estava tocando essas grandes empresas. A principal relação e nosso principal patrocinador foi a Brasil Telecom, a finada, né, Brasil Telecom, porque foi Brasil Telecom, comprada pela Oi. E foi nesse lugar que eu tive a dimensão do que era uma empresa, uma corp, uma enterprise, né? Essa empresa desse tamanho. Enquanto a história aqui para avançar, você me falou uma vez, como é que é a história do... Acho que te encomendaram, foi isso, uma corrida de aventura para executivos, e aí começou o link entre esse mundo da aventura. E me fala um pouco dessa história. Em 2006, a gente tinha ganhado tudo em 2005, assim, convencemos nossos patrocinadores, a gente criou uma relação muito próxima com as equipes da Nova Zelândia. A corrida de aventura nasceu na Nova Zelândia a partir de uma outra prova que é como um Ironman, só que um Ironman de montanha, né? É um Ironman nos moldes neozelandeses, que é muito rústico. E a partir disso se criou a corrida de aventura, nasceu lá. E os caras que estavam lá sabe assim, a primeira geração disso, a gente ficou muito próximo deles, falou, vem para Nova Zelândia que a gente vai treinar vocês. E aí a gente foi correr o Mundial da Nova Zelândia, que por sinal a gente foi uma catástrofe, a gente se lascou o tempo todo, foi uma prova muito dura, a gente não terminou, mas ficamos lá treinando com eles. Mas nessa época teve um problema grande com a Brasil Telecom, que envolvia uns acionistas, mas teve uma série, foi até um grande escândalo na época, que acabou derrubando a presidente da Brasil Telecom, e quando assumiu um novo presidente, ele cortou todo o projeto esportivo. E aí tinha, à época, a ginasta Daiane dos Santos, tinha um time de vôlei muito forte, tinha um monte de atleta olímpico, tinha time de paraquedas, e todo mundo de uma hora para outra cancelaram todos os contratos de patrocínio. E depois disso, a Brasil Telecom me chamou para fazer uma primeira experiência. Eles iam ter um grande encontro de marketing numa cidade próxima aqui de Brasília, para reunir toda a regional Centro-Oeste,
que é a cidade de Caldas Novas. Ela falou, Clécio, você fazia aqueles negócios, tal, a gente quer fazer uma atividade, uma atividade imersiva lá para o pessoal. Você pode organizar para a gente uma corrida de aventura para esse pessoal? Eu já tinha esse encantamento, inclusive quando eu era patrocinado, eu já tinha tentado, já tinha visto isso, tinha pesquisado, estudado, queria vender isso para eles, mas não, enquanto atleta isso não aconteceu. Terminados esse período de atleta, eles falaram, não, mas tem o Moncler que falou que poderia fazer, vamos chamar ele aqui. E deu certo, Luiz, deu certo. A gente pode dizer que é a pré-história da Ecoar, esse evento? É, a pré-história da Ecoar. Até porque nesse evento não tinha nem o nome da Ecoar, a gente usou o nome da equipe, à época era os Calunga. É uma homenagem ao povo Calunga da Chapada, a gente criou esse nome estilizado e a gente usou esse nome nos primeiros eventos, 3 primeiros eventos que a gente fez, a gente usou o nome dos Calunga ainda. Então foi uma corrida de aventura para executivos da Brasil Telecom, foi isso? É isso. Já com o conceito de trabalhar competência, né? Então, o que tinha de competência, o que tinha de análogo na corrida de aventura que poderia ser aproveitado dentro do universo corporativo da Brasil Telecom. Um pouquinho mais cedo a gente estava falando que tinha coisa, trabalho em equipe, tomada de decisão, então é uma jogada de pegar as habilidades da prova para trabalhar que se chama soft skills, seria isso? Soft skills, exatamente, que são essas competências comportamentais, né? Não tinha nem perto, né, da compreensão que a gente da Ecoar tem hoje do desenvolvimento de competências, mas a gente já tinha umas boas premissas nessa época. Então a gente criou um modelo que tinha uma preleção inicial, preparava as pessoas, tinha lá um acolhimento, até porque elas iam fazer um negócio que nunca tinham feito, né? A gente tinha a prática e depois da prática a gente processou criando as analogias com o universo corporativo, né? Não veio da minha cabeça isso, eu já fui pesquisar, tem uma metodologia que eu na época, que para mim foi muito importante, que é a metodologia do TEAL, é uma metodologia... Como é o nome da metodologia? TEAL. TEAL. Que é de treinamentos experienciais ao ar livre. Então, foi começar tateando, buscar formação, buscar fazer curso, certificação. Mas nessa época eu não tinha nem feito nenhum curso ainda era um início do que viria a ser essa abordagem, mas já tinha esse lugar, já tinha um momento de preparação do pessoal, depois a gente levava eles para a prática, para depois construir o conhecimento a partir da prática, criando analogias com o universo corporativo. Uau! Então não é só levar o pessoal lá para fazer uma dinâmica. Não, inclusive esse termo é um termo muito estigmatizado, né? Quando você fala de dinâmica é muito interessante. Até brinco frequentemente quando a gente inicia um projeto, né? Que vai ter um evento, por exemplo. As pessoas chegam muito desconfiadas, né? E via de regra elas detestam dinâmica. Elas falam, putz, vai ter abraço em árvore, vai ter abraço coletivo, assim. Então, a gente não traz essa abordagem, a gente começou a entender lá atrás que o que a gente fazia estava relacionado com o lúdico, com o jogo. O jogo no sentido mais puro, mais conceitual, né, do universo lúdico. Mas não foi óbvio, não foi de primeira, não. Depois do primeiro evento da Brasil Telecom, o pessoal do Banco do Brasil me chamou para fazer lá, foi o nosso primeiro contrato com o Banco do Brasil, para fazer um fechamento de um programa de liderança da diretoria de governo. E aí eu entrei, combinei lá com a consultoria, à época, de participar do projeto de liderança, de participar como ouvinte, e fizemos o fechamento a partir das competências do programa de liderança. Pouco tempo depois, o Banco Mundial entrou em contato comigo e a gente fez uma outra intervenção para o Banco Mundial. Aí eu comecei a empolgar com esse negócio, vamos combinar? Não tinha nem um cartão, não tinha site, não tinha nenhuma publicidade. E a Brasil Telecom, o Banco do Brasil e o Banco Mundial me encontraram, falei, habemos negócio, né? Acho que temos um negócio aqui.
Mas nessa época eu era empresário. Depois desse período todo, eu era casado nessa época, junto com a minha ex-esposa. Ela tinha iniciado uma rede de uma franquia de ensino profissionalizante, e eu fui trabalhar com ela. E a gente cresceu, chegamos a ter 4 escolas, tal. E aí eu tava vivendo essa vida de empresário de franquia, que foi muito importante para mim, porque me formou muito como empresário, a estrutura de franquia, sabe? Assim, aquela coisa toda de formação foi muito importante. Seguia na minha universidade, né? Fechei a universidade, engenharia, e nessa época eu comecei a migrar o meu trabalho para consultoria. Essa consultoria do Banco do Brasil, que fez o programa de liderança, eu fui ser estagiário dela. Eu fazia todos os cursos, participei das formações internacionais, virei um facilitador dessa consultoria, que é a Dale Carnegie, que é uma das maiores consultorias de treinamentos do mundo. Famosa, né? Daquele livro, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas e tal. E isso foi uma formação muito robusta. Eu sou muito grato à minha treinadora na época, a Silvia Carvalho. Ela pra você ter uma ideia, ela saiu de Brasília para ser a líder mundial de qualidade da Dale Carnegie em Washington. Luiz, a Silvia era de uma elegância e de uma dureza a toda a prova. Né? Conduzia, os malls aconteciam de noite, normalmente de 7 às 11 da noite. Enquanto eu estava conduzindo, ela estava lá atrás, anotando tudo isso. Terminava às 11 horas da noite, a gente organizava tudo, sentava por uma meia hora, ela repassava comigo tudo que eu tinha feito. Olha, isso aqui foi legal, isso aqui eu não entendi, não ficou claro, tal pessoa trouxe isso, a sua resposta foi assim. E nesse processo de forja ali, eu fui me tornando um facilitador bem qualificado, né? Assim, com esse privilégio de ter sido treinado por uma pessoa de tão alto nível quanto a Silvia. Não foi fácil, nem para mim nem para ela. Eu acho que eu devo ter sido assim muito... Foi dentro das minhas características, você já conhece aí, né, Luiz, assim, já, das minhas agitações e tal. Para ela eu dava trabalho, mas também entregava bastante. E para mim também era muito difícil trabalhar exatamente, fazer os ajustes, mas foi riquíssimo. Eu sou assim, grato demais a esse processo. E aí começou a se formar o tal do método Equal, foi, né, juntando pecinhas aí. Então, uma encomenda de uma grande empresa para Você falou, não seria uma dinâmica, mas uma vivência com os executivos, e a partir dali veio essa fase de formação e indo para o mundo empresarial, das consultorias. Já estava com uma empresa sua própria também? Esse foi um processo interessante, porque quando eles me conheceram, eu estava entregando isso como os Calunga, que foi o tal no jogo do Banco do Brasil, né? E sempre foi muito transparente que isso era uma coisa que eu tinha intenção de continuar fazendo, mesmo trabalhando nessa consultoria. Quando eu fui lançar realmente uma marca, aí tinha um desafio, porque como era uma consultoria de treinamentos, eu não poderia ser um facilitador lá deles e ao mesmo tempo ter uma empresa que concorria diretamente com eles, não faria o menor sentido. Então eu entendi que a prática era um elemento chave do desenvolvimento e que eu poderia inclusive ser complementar. A gente trabalhei muito em parceria com a Dale Carnegie, a gente fez combos juntos para grandes empresas, mas eu não abri uma empresa de treinamento, eu abri uma empresa de jogos. Dentro desse processo, eu entendi... Jogos ou jogos corporativos? De jogos corporativos. De jogos corporativos. E essa malandragem, inclusive, eu usava isso a meu favor. Quando as pessoas me perguntavam, ô Moncler, o que você faz? Eu falava, eu trabalho com jogos. E era uma pergunta, era uma resposta para dar margem à próxima pergunta. Para causar, né? Assim, como assim jogos, né? Aí, exatamente como você falou, Luiz, jogos corporativos. Eu desenvolvo jogos para desenvolver competência dos executivos de grandes empresas. Uau! Os executivos de grandes empresas estão já então chegando aí, que eu te pedi, para falar um pouco o que é a consultoria, o papel dela no empreendedorismo, só que tem algo antes, porque você já vem há muito tempo lidando com
executivos, donos de empresas. Confere? Perfeito. E qual a relação? Talvez seja meio óbvio, mas como disse que o óbvio tem que ser dito, qual a relação dos esportes de alta performance, especialmente os esportes de resistência, com a ação de empreender, com o empreendedorismo? Pergunta boa, hein, Luiz? Luiz, tendo vivenciado intensamente esses dois lugares, eu vejo dois aspectos que conectam demais esse lugar. A tolerância ao desconforto. Está acostumado a estar em situações de desconforto, a ter que sustentar o movimento, a progressão independente do desconforto. Isso a corrida de aventura me ensinou muito, e o universo empresarial conseguiu ser ainda mais duro, né? Porque a realidade ela é tão literal nesse lugar. Você tem que lidar com o problema e tem que resolver, e não tem como. Ninguém quer saber se você está desfacelado, se você está bem, ou resolve ou não sobrevive, né? Então, muito, muito duro, né? O esporte já era muito duro, mas o universo empresarial é ainda mais duro nesse lugar. E tem um outro ponto, que é a capacidade de lidar com risco, em especial com risco calculado. Né? É um esporte extremo, um esporte que a gente subiu muita montanha, escalou, passou, né, por situações de risco não é assim, de risco de vida, mas eu vou colocar de muita exposição. Por exemplo, na Nova Zelândia, a gente fez uma travessia no mar da Tasmânia. Luiz, onda de mais de 3 metros de altura, em alto mar. E como é que desembarca com um caiaque duplo? Tem técnica para isso, mas quando a gente foi, a gente não sabia. A gente foi aprender a técnica depois. E a gente olhava para a praia, parecia a tomada Normandia. Se a gente olhava, um monte de caiaque quebrado, um mar gelado, né? Estou falando da Tasmânia, já está assim, 3 passos para lá é Antártica já, né? Já está muito austral. Um medo de morrer, Luiz. Falando sério, um medo de morrer. Olha, aquele lugar assim, assustador, o tempo fechado, mar grande, eu enjoado, tinha passado mal, vomitado. E aí na hora de desembarcar, a gente vendo o pessoal indo lá, a onda dobrando o caiaque no meio, o pessoal ainda tendo que nadar de mochila para conseguir chegar na praia e juntar os cacos e continuar a corrida. Então, olha que insano a exposição ao risco. E empreender é topar risco. É apostar em algo que pode dar muito errado. Não existe empreendedorismo sem risco. Não existe empreendedorismo sem desconforto. Não existe, nunca vi. E tive a oportunidade de conhecer gente de um nível altíssimo, né? Quando você olha de longe, parece que o cara foi abençoado em tudo isso. Quando você olha de perto, fala, rapaz, que cara valente. Como é que esse cara deu conta de passar por todos os desafios que a vida trouxe para ele? Hoje a gente acompanha muito aí na rede, muitos players ou desenvolvedores de conteúdo, as pessoas aparecendo, a questão de muitos empresários que têm um histórico prévio de esporte de alta performance. Verdadeiro. E o que eu vi também é que empreender não são 100 metros rasos. Tá muito mais para um Ironman. Isso aí. Porque a gente falou aqui das boas luzes no caminho, né? Tem uma frase famosa aí no empreendedorismo, que é matar um leão por dia. Agora eu vi um negócio tão interessante esses dias, o cara falou, não é só matar um leão por dia, você também tem que se livrar das bestas. Né? É isso. Então, eu tenho uma história também muito grande no autoconhecimento, nas terapias, uma história espiritual. Mas eu posso te falar, querido, empreender está me levando mais longe do que a jornada espiritual me levou. Inclusive em relação a dissolver o meu próprio ego, que é algo que naturalmente a nossa jornada espiritual traz, o autoconhecimento. Mas eu tinha um conforto dentro da jornada espiritual, quando as primeiras coisas que eu aprendi é que tá tudo certo. A vida é isso aí, que tá tudo ok, que as coisas acontecem. E no empreender, todo dia eu ouço a mensagem que, não importa o que tá certo, o que importa é o que falta para você fazer, arregaça a manga e vai. Nunca para.
Então, inclusive, em termos de dissolver o ego, Muito o que eu bom, aguento, o que, assim, como você falou, para sobreviver, para conseguir empreender, sair do outro lado e fazer acontecer, eu tenho que dobrar o meu próprio ego, engolir o meu choro, engolir em seco, estar em situações que não se quer e fazer acontecer em nome do objetivo, né? Luiz, você que tem esse caminho, né? Conheço um pouco da sua história, assim, um caminho muito profundo e longo nesse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Ouvir isso que você falou agora me arrepia. E acho que é muito verdadeiro. É isso mesmo. Tem duas coisas da Corrida de Aventura que acho que conectam muito com isso, né? A nossa equipe tinha uma característica muito interessante. A gente era muito zoeiro, assim, era muito quinta série. Né? Era muito quinta série, era muito quinta série. A gente sacaneava o tempo todo, mas no momento que dava a largada, a gente só colaborava. Então, sempre tem alguém que tá se lascando, né? Eu ia usar uma expressão mais feia aqui, mas que tá se lascando, que tá em sofrimento, né? Tá dificuldade ali. Olha que louco. A gente aprendeu que a equipe anda sempre mais rápido do que o mais lento. Isso é muito duro. Quer dizer que a gente sempre tinha alguém que estava em sofrimento. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha humanidade. Quer dizer que a gente ia ter que apoiar essa cara, para que a gente conseguisse sustentar esse ritmo. Então é olhar para a pessoa que não está forte ali, que não está num bom momento, e muitas vezes fui eu essa pessoa, eu olhar e falar, o que tem na tua mochila aí que eu posso carregar? Compartilhar os pesos. Compartilhar os pesos. Tem uma outra situação que eu acho que é muito, muito característica, que é a da noite escura. Primeira noite, normalmente é uma noite mais... Você está bem energizado, descansado e tal, você ainda vai mais forte ali, mas lá pelas 4 da manhã é difícil sustentar o ritmo, né? É difícil. E praticamente todas as corridas a gente passava por momentos emocionais muito duros, assim, né? Então, sabe assim, um desconforto, uma sensação de o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não faz o menor sentido. Mais uma vez, as falas do meu pai. Meu pai me perguntava, meu filho, por que você corre 500 quilômetros para chegar no mesmo lugar? Essas reflexões geniais do meu pai, né? Mas o que a gente aprendeu da noite escura? É que sempre amanhece. E quando amanhecia, Luiz, a gente estava assim, normalmente esse horário a primeiro raio de luz que indicava que o dia estava chegando, e era muito sofrido, né? Do segundo dia em frente costumava ser uma hora assim muito dura. Mas quando o dia nasce, é como se a gente estivesse acordando naquele momento. É impressionante isso. Isso me trouxe muita força para os momentos escuros, para os momentos que eu não via a solução. Era lembrar que sempre tem um novo dia que está começando. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que você vai ter que correr menos, mas tem um ciclo e tem um novo momento, tem os lugares duros e escuros, mas também tem os dias bonitos, os lugares maravilhosos que a gente passou, né? Então, esse senso de colaboração, de uma cultura de zoeira, mas quando era sério, a gente colaborava, e essa ciência de que uma hora a noite escura acaba e o dia amanhece. Uau! Ufa! Querido, me diga, eu já tinha dado esse spoiler. O que é a consultoria? E qual é o papel dela para o empreendedor, para a empresa e para o empreendedorismo? Muito legal, né? Hoje, evoluindo, né? A gente entrou muito nos jogos, né? Nesse conceito dos jogos, um livro, gente, que eu acho que vale a pena demais ler, chama Homo Ludens. Eu vou falar o nome do autor, via de regra eu falo errado, eu já vi outras pessoas falando um nome completamente diferente, mas como eu memorizei assim, é assim que eu falo, mas me deu essa licença poética aí, que a pronúncia não é perfeita, do Huizinga, um holandês. É um livro da metade do século XX, onde ele traz o homem não como um sapiens, mas como um homo ludens, o homem que significa o universo, e ele traz o conceito do círculo mágico, né? Esse livro para mim foi de grande importância, e isso forjou o que veio a ser a consultoria. Quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente primeiro vai entender o que essa empresa faz, sob 2 pilares.
sob um pilar de estratégia. O que eu tenho de documento, de formalização, de apontamento de caminhos. E brincando aqui fazendo uma analogia aí com a Justiça do Trabalho, o que acontece, qual que é a verdade de fato, né? Assim, não é o que está no contrato do planejamento, assim, a primazia da realidade, a primazia do fato, que é a cultura. Então, quando a gente entra sob esse olhar de consultoria, a gente quer entender para onde essa área ou essa empresa se propõe a ir, com que indicadores, né, com que guias, com que referência, com que modelo de negócio. Tá. E aí a gente olha para as pessoas e para o jeito que as pessoas encontram de fazer a estratégia funcionar. E aí isso é a cultura. A partir daí, a gente cocria, a gente prioriza os pontos, mas a gente vai priorizar a partir do objetivo do próprio cliente o que importa, quais elementos de cultura e de estratégia precisam de ajuste. E aí a gente vai cocriar esse novo momento. Quando a gente vai cocriar, a gente tem tudo que é concreto, então a gente tem meta, canal, indicador, tem todos os elementos, né, do que precisa ser feito. E a gente tem essa camada lúdica, que é uma camada de significado, que é a metodologia que a gente veio desenvolvendo ao longo dos 15 anos. E a gente não entrega o plano, né, como quem joga bomba e vai andando. A gente executa, a gente banca esse lugar. A gente fala, essa aqui é a proposta, vocês validando, vamos executar juntos. Vamos implantar, vamos monitorar e vamos medir os resultados. Me corrija aqui se eu estiver errado. Isso já é uma coisa do mundo da consultoria, porque tem as consultorias de planejamento e tem aquelas que executam junto, já faz parte desse universo? Elas já se posicionam assim? Não, nem é tão comum, dependendo assim da consultoria. Consultor é um negócio que assim, né? Você esbarra numa mangueira, cai 2 consultores lá de cima, né? Então consultor é um termo muito, muito amplo, né? Eu brinco, eu falo assim, são dois termos, né? O designer e o consultor, né? Você pode ser consultor de tudo e designer de tudo. Designer de foguete e designer de sobrancelha. O consultor tem um pouco desse escopo. Mas não é tão comum as consultorias elas executarem o plano junto com o cliente, né? Isso é menos comum. Mas essa é a nossa abordagem, até porque como a gente propõe, é muito inovador o que a gente propõe. Um dos elementos que traz credibilidade para o nosso trabalho é que a gente vai estar lá do lado e vai executar junto, né? Com o cliente. Enfim, então, essa é uma estrutura e documentar, manualizar, que é a etapa de fechamento depois da execução, né? Então, essa é uma abordagem de consultoria. A gente, como um ente externo, entra, diagnostica, prioriza, cocria a solução. Você prioriza ou quem prioriza é o cliente? A gente monta as matrizes a partir dos diagnósticos, apresenta para o cliente priorizar. Né? Então a gente aponta elementos que vieram de baixo para cima, né? Assim, a gente tem a estratégia, tal, os elementos, estratégia da empresa vem de cima para baixo e a gente recebe, mas a gente vai buscar os elementos, então, né, o que está acontecendo de fato. E apresenta essa matriz e prioriza mesmo, é realmente assim, uma matriz de prioridades para que isso refine o desenvolvimento do projeto. E aí a gente vai para a cocriação, execução, documentação e próximos passos. Esse é o escopo de consultoria, não tem nada de incomum. Esse escopo, de uma forma geral, não tem nada demais. Se a gente vai para um processo como Design Thinking, por exemplo, é muito parecido, né? Se a gente vai para um outro processo, Lean, tá, o jeitão não muda muito em termos de escopo geral. Mas a nossa abordagem de estratégia e cultura, onde a gente mede isso no começo e na documentação a gente volta e mede o impacto, dentro desse guarda-chuva de estratégia e cultura, essa é uma abordagem nossa. A camada lúdica é onde nós somos absolutamente diferenciados. No uso da ludicidade para aumentar o significado da ação, da atividade, do engajamento das pessoas naquilo que precisa ser feito de uma forma que as pessoas queiram fazer. A ludicidade, a gente tinha falado de jogo empresarial, ou jogo corporativo. Sim. O jogo corporativo. E a ludicidade.
gente falou também de treinamento e aprendizado. Perfeito. Qual a importância, ou o papel, deixa eu melhorar a minha pergunta, o papel da ludicidade dentro aí da consultoria, resolver a questão da empresa. Como é que a ludicidade aparece e o que é que ela ajuda ou resolve ou melhora? Legal. Via de regra, o trabalho em si é enfadonho, né? Assim, a boa parte dos trabalhos corporativos, assim, esse trabalho. Então, você tem uma meta, você tem um processo de trabalho, você tem que cumprir um determinado resultado, você tem que trabalhar com os números, reuniões, planejamentos, entregar isso. E é claro que é instigante, tem muita gente que vibra com isso, mas essa atividade íntima de criar um significado e se apropriar desse significado do trabalho é um baita de um desafio, porque muita gente trabalha porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, não é porque tem significado o trabalho, né? Muita gente vai para o caminho, esse caminho mais autoral, ele é mais incomum, né? O caminho mais provável, as pessoas se especializarem numa área, estudarem, especializarem numa área e se formarem, aprenderem e entregar dentro desse universo ali e tal, né? Então, um engenheiro que vai fazer um projeto de um prédio, de uma casa, né? Um professor que vai dar aula, ou seja, essa obviedade aqui. Mas e esse significado íntimo, né? Então, quando eu entro com a ludicidade, a gente entra construindo essa camada de significado. E isso que o Homo Ludens traz, ele traz de uma forma genial. Ele entende que o jogo, no ambiente de jogo, existe um limite que separa o universo do jogo do universo externo. E esse limite ele chama de círculo mágico. Vou dar um exemplo genérico aqui. Provavelmente você já jogou Banco Imobiliário. Sim. Banco Imobiliário é um jogo, né, muito, muito tradicional aí e tal, né? E imagina que você vai jogar, Luiz, Banco Imobiliário com o Donald Trump. O magnata dos imóveis. O pai dele era o magnata lá esqueci o nome do bairro lá, ele virou magnata de Manhattan, um negócio assim, né, suntuoso e tal. Se vocês forem jogar Banco Imobiliário, no jogo, você pode ser o bilionário dos imóveis e ele o cara quebrado. E o jogo, ele é tão significativo que as emoções são vivenciadas a partir daquela realidade lúdica. Das notinhas que no mundo real não significam nada, mas dentro do jogo elas significam. Das cartas que representam, né, os bairros, os empreendimentos. Do dado que representa o progresso no tabuleiro. E ao terminar o jogo, certamente cada um experimentou uma emoção dentro daquele jogo. Imagina que você foi o bilionário e ele o cara que saiu quebrado. Provavelmente você sai mais feliz e satisfeito. Cheio de mim, ele puto. E ele, exatamente, ele bem bravo, né? Imagina. E termina o jogo, sai do círculo mágico, né? Apertam-se as mãos, né? Você volta lá para sua casa, ele volta para Trump Tower. Mas a emoção experimentada dentro desse universo lúdico, ela é verdadeira e ela é intensa. Um outro elemento muito interessante do lúdico, o adulto. Em um ambiente lúdico, ele tende a demonstrar os comportamentos que ele tem instalado. Como assim comportamento instalado? Por exemplo, a gente tem um jogo, né, que é um jogo onde os participantes são convidados, tem um storytelling lá, um enredo e tal, é uma história que eles têm que construir uma ponte. Não vou entrar nos detalhes, mas é isso. Basicamente, cada equipe tem que construir um pedaço de uma ponte que tem que se conectar. Imagina, um treinamento para 200 pessoas, 20 equipes de 10 pessoas. Eles vão construir, cada equipe vai construir um módulo de 2 metros dessa ponte e eles vão ter que atravessar essa ponte. Né? A ponte em si tem que ficar a 50 centímetros do chão e se um módulo falhar, todos falham. Né? Esse é um jogo que a gente tem, um jogo muito popular que a gente tem dentro da Equar. Nesse momento, eles vão... Diga.
nesse momento, eles vão ter que planejar, criar a ponte que eles quiserem, mas vão ter que entregar dentro dos padrões de qualidade que eles têm que entregar. E aí, o cara que é de planejamento, então imagina, a gente separou, juntou ali as 10 pessoas da equipe e tal, tem que planejar. Tem gente que é criativa, o cara vai propor uma ideia. Tem gente que é de liderança, esse cara que é de liderança lidera. Ninguém tem que falar para ele que ele vai liderar, é natural, ele vai liderar. O cara que é mais inventivo, tal, vai dar umas ideias doidas lá. Comportamento instalado. É esse negócio do comportamento instalado. Quem tá meio, tô nem aí, vai ficar nem aí. Uma forma de dizer que... Digamos assim, porque a gente exerce papéis e muitas vezes com máscaras. É isso. É um jeito de aliviar essas máscaras ou tirar as defesas da pessoa... É um jeito de se expor e de expor esse jeitão das pessoas funcionarem de uma forma profunda, mas não confrontativa. Porque olha que interessante, num evento, num jogo como esse, aparecem determinados... Primeiro, você tem um resultado do jogo. Né? O que eles fizeram? Eles deram conta. Eles venceram, por exemplo, a gente fez um jogo, esse jogo, a gente fez com uma diretoria do Banco do Brasil agora, no ano passado, por coincidência, tá? Foi quando eu conheci o trabalho e me encantei. Exatamente. Aquela pessoa que nos contratou lá para esse jogo foi a mesma que fez aquela primeira contratação do Banco do Brasil lá no início da ECOA, então foi muito bacana esse reencontro, enfim. Mas naquele momento ali, eles criaram uma situação onde eles conseguiram, e era mais ou menos isso, 200 pessoas, 20 equipes e tal, eles conseguiram trocar informação entre as equipes e criaram um módulo padrão. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E executaram com excelência e eles terminaram, tinha passado em torno de 2/3 do tempo. Foi uma das pontes mais longas, com menor tempo, 100% segura, 100% padronizada. Foi muito impressionante de ver a capacidade daquele time de encontrar uma solução coletiva e entregar o que eles estavam entregando. E olha que bacana, esse evento era um evento de lançamento de uma estratégia do banco. Então, olha como ainda mais porque a ponte é um elemento simbólico muito forte, né? Porque te conduz de um lado para outro, né? Então tem essa coisa de atravessar a ponte e tal. E aí, eles trouxeram uma força comportamental que trouxe uma segurança que essa equipe seria capaz de executar uma estratégia muito arrojada do banco a partir daquele momento. Olha o significado que esse jogo e a potência que ele trouxe para um momento importante para o banco e importante para as pessoas, né? Uma mudança, né? É uma simulação de ambiente? Não é uma simulação. A simulação, ela tende a replicar exatamente o ambiente que a pessoa trabalha. Por exemplo, muito comum a gente trabalhar com simulação para formação de piloto. Então você cria um simulador de voo, né? Então toda aeronave tem simulador daquela aeronave que simula em detalhes, né? Exatamente, né? Para que a pessoa treine em um ambiente seguro. Se ela derrubar um avião no simulador, não matou ninguém, né? Mas dentro de um ambiente muito parecido. Então isso é simulação. O que a gente usa é uma analogia. É um depara onde a gente mantém um desafio que é correlacionado à competência que a gente quer desenvolver, mas dentro de um ambiente completamente diferente e estranho para aqueles participantes. Porque se eles já dominarem aquilo ali, eles vão replicar o que eles sabem. Então a gente quer pegar o comportamento dentro de um desafio onde as pessoas não foram preparadas, treinadas para lidar com aquele desafio. Então nesse caso é quase oposto à simulação. A gente usa a analogia, o lúdico, para criar um desafio, né? Um objetivo desnecessário, um objetivo que não tem impacto nenhum no mundo real, mas que traz os elementos do desafio, da competência que aqueles participantes precisam tomar consciência para desenvolver. Para ficar mais claro para a audiência aqui, dá um exemplo assim, dessa coisa da competência, o comportamento e a ação ali.
comportamento ou qual competência se espera, por exemplo, com qual jogo? A gente falou algo aqui muito claro, muito evidente, por exemplo, trabalho em equipe. Ok, trabalho em equipe, mas alguma outra competência? Trabalho em equipe, comunicação e integração é transversal a praticamente todos os jogos. Né? Então isso porque vai mexer nesses elementos e tal. Né? Agora, a corrida de aventura, que foi o nosso primeiro jogo, é um jogo de planejamento orientado a resultado. A bem da verdade, a gente não faz exatamente uma corrida de aventura, a gente faz um jogo parecido, que chama Raw Game, que é um jogo que veio da Austrália. Na corrida de aventura, a gente tem que pegar os pontos na sequência correta. No Raw Game, você tem um ponto, você tem o mapa, tá? Os pontos espalhados. No tempo disponível, você não vai conseguir pegar todos os pontos, é impossível pegar todos os pontos. Então você tem que definir uma estratégia. Tem que escolher. Tem que escolher. Perdas e ganhos. É isso. O que a gente dá conta de fazer? Então, nesse jogo, eles vão planejar. Então, tem esse modelo do Raw Game. Então, eles vão criar uma estratégia da equipe para que eles consigam encontrar os pontos que tem, que valem, que tem valores diferentes, né? Os pontos mais fáceis valem menos, os mais difíceis valem mais. E eles vão ter que definir uma meta de pontos totais que eles vão pegar e qual é a pontuação, né, equivalente total, a somatória da pontuação desses pontos aqui. E a gente coloca eles para executar esse plano. Eles entregam esse planejamento e depois eles vão executar esse planejamento. Desenvolvimento de habilidade, por exemplo, você citou de planejamento. É isso. E aí aparece um monte de coisa. Porque quando eles vão... Conta a fofoca, quero saber. Assim, né? Aquela coisa bem forte da gestão, né? Papel aceita tudo. Não, a gente aqui é fortão, vai pegar todos os pontos. Vai lá, valentão. Né? O que aconteceu? Né? E como isso gera uma métrica, tanto o planejamento gera, né, um documento de estratégia e na evolução, né, na entrega disso, a gente sabe os pontos que eles passaram, porque eles trazem isso registrado, a gente tem uma forma de fazer isso e tal. Aí a gente tem, né, o planejado versus o executado. E o que causou a diferença? Então olha que interessante. É uma competição, as equipes estão competindo entre elas. Em alguns momentos a gente personaliza para que tenha também elementos colaborativos, né? Tem alguns pontos obrigatórios, onde tem lá pedaço do logo da empresa, eles não podem abrir mão de formar o logo, então tem um trecho que é obrigatório, que é um desafio coletivo, e tem um desafio de performance, que é um desafio por equipe, que é uma competição. Né? Na execução desse negócio, via de regra, eles esquecem o plano que eles fizeram. E não é incomum do pessoal esquecer, inclusive, de passar nos pontos obrigatórios. Apesar de ter instrução clara, de ser repetido, não tem pegadinha o jogo, sabe? Não é feito para dar rasteira em ninguém. Mas traz o modelo mental, ele expõe esse modelo mental coletivo da equipe. Tem gente que é Caxias e cumpre o plano. Via de regra, tem um cara forte e analítico que faz o plano e vai lá e conduz a gente vai cumprir o plano. Entendi, ficou claro aí o comportamento instalado que as pessoas têm. É isso. E a gente não vai processar, o mais importante não é quem ganha a corrida. O mais importante é, primeiro, completaram o mínimo, o obrigatório, fizeram o básico, o feijão com arroz, que é completar o logo da empresa. Esse é um ponto. Outro ponto, do que vocês planejaram e o que vocês realizaram. Qual foi? Que história foi essa que vocês planejaram e que história foi essa que vocês viveram? E o que vocês levaram em conta para planejar? O que faltou no planejamento? Se vocês fossem fazer de novo, o que vocês fariam ainda melhor que vocês fizeram? Então olha que bacana poder viver isso. E a partir dessa experiência que vem da prática, aí sim tem uma generalização, que é a construção das analogias com o universo de trabalho, com o universo empresarial. E o nosso lugar não é falar para eles o que eles fizeram. É fazer boas perguntas de processamento. E ao lançar essa pergunta, né, o que vocês vivenciaram que tem a ver com o dia a dia de vocês? Rico pra caramba, Luiz. Porque aí é o momento da eureka.
É um momento que ela, caraca, a gente faz igualzinho, pô, a gente planeja de um jeito, gasta mais energia, a gente fala, então vamos executar. Aí sai cada um para um lado, a gente esquece que a gente planejou, ninguém segue o mapa, as pessoas vão, todo mundo combina tudo e só faz aquilo que do jeito que quer fazer. E a profundidade está exatamente nisso. Porque não somos nós que vamos lá, como grandes consultores, apontar as falhas, não sei o que, coisa e tal. Não! A gente vai lá, nesse jogo, nos jogos empresariais, que é um dos elementos que a gente trabalha na Ecoar, a gente vai lá para criar um ambiente, colocar eles para vivenciar um desafio análogo ao que eles têm no dia a dia, processar a experiência. Análogo ao do dia a dia. Acho que quando eu usei a palavra o simulado, eu estava querendo ir por aí. Mas aí você esclareceu bem. E foi legal você trazer o simulado, até pra gente trazer esse conceito mesmo. Fica assim. bem claro, Foi muito, muito apropriado, muito legal assim, de fazer essa diferenciação, Luiz. E nesse lugar, deles trazerem a percepção deles, aí a gente tem uma riqueza enorme. É eles que estão construindo a verdade deles. A gente capta essas informações, documenta e entrega um relatório no final de valor estratégico para a organização, em termos de o que apareceu de competência, o que apareceu de pontos positivos, o que de funcionalidade, como nesse caso do Banco do Brasil, que foi absolutamente funcional, e o que apareceu de disfuncionalidade, considerando agora a realidade da empresa, né? As competências, o que a empresa está, para onde a empresa está indo, né? Os elementos de estratégia e cultura lá deles. E aí a gente leva esse conhecimento com muito respeito, com muito cuidado às pessoas. A gente é muito diplomático e absolutamente respeitoso ao indivíduo e à organização. A gente não assume uma postura desse consultor que tem a verdade. Não tem a verdade. A gente emerge a verdade a partir da prática do grupo e a partir das falas do grupo e dessa generalização, comparando o que eles vivenciaram, a forma como eles lidaram com o desafio, com o universo corporativo. É uma forma de potencializar o campo de aprendizado coletivo, é isso? Exatamente isso. O que a gente tem ficado muito impressionado, principalmente no pós-pandemia, do desafio de se promover exatamente o que você falou, Luiz, aprendizagem coletiva. As pessoas, né, a nossa percepção é que as pessoas saíram da pandemia muito ensimesmadas, muito mais fechadas do que já estavam antes da pandemia. Não que elas, né, já existia esse movimento de individualização, pelo próprio, né, o momento do mundo hoje, tem muito disso, mas a pandemia acentuou isso ainda mais. Mas empresa é aprendizado coletivo o tempo todo. O aprendizado individual só tem valor quando coletivizado, quando ele entrega alguma coisa que é sistêmica, né? Senão, O que cada um de nós sabe sozinho não tem valor algum. Exato, né? Não mobiliza. Não tem força para mobilizar o tamanho que uma organização precisa, mas no coletivo tem. Querido, para a gente dar um encaminhamento para finalizar, fala só um pouco sobre o storytelling e algo que eu gostei demais daquela chamada de como as organizações contam a história delas para elas mesmas. Porque isso foi uma das coisas que me encantou de assumir o desafio e essa grande perspectiva de vir para a Ecoar, que é a coisa do significado. Tem um vídeo que você fala que a gente é biologicamente preparado para o trabalho, mas precisa dar um significado. Então faz a relação aí, o storytelling, o significado e essa história das empresas, como elas contam a história delas para elas mesmas. Que legal. Então vamos lá. A ludicidade e o storytelling, eles têm uma profundidade humana gigantesca, né? Como eu falei, extrapola esse universo humano, inclusive, vem de antes, né? Naquele livro do Harari, o Sapiens, ele traz isso com muita profundidade, né? Ele traz da época que nós dividíamos enquanto espécie, né, o Homo sapiens, quando o Homo sapiens se diferenciou dos outros hominídeos que conviviam com a nossa espécie, né,
final da era glacial ali e tal. Inclusive nós, enquanto Homo sapiens, contribuímos para a extinção de todos os outros homonídeos. Né? Foi Neandertais, né? Uma história assim, né? Não tão bonita assim, né? Mas é a nossa história. A gente desenvolveu como diferencial 3 grandes características: abstração, simbolismo e subjetividade. Abstração, simbolismo e subjetividade. Os chimpanzés, que são 99% parecidos conosco, eles também têm essas habilidades, mas num nível muito menor, né? Se você quiser trocar um coco por banana, talvez ele troque, porque está no universo concreto ali. Mas se você for falar, olha, que se você me der as suas bananas, você vai ser um macaco muito bondoso, e isso te traz a possibilidade de ser reconhecido no universo pós-vida, né? A religião aqui que traz essa narrativa não tem isso no universo dos chimpanzés. Não é uma crítica às religiões, na verdade, é uma característica humana essa questão dessa projeção dessa vida. Não tem ritual fúnebre, né? Não tem essa composição. Isso veio com o Homo sapiens. E esse entendimento, né, essa abstração, essa capacidade de entender que se eu botar uma semente aqui, poxa, isso aqui vai virar uma plantinha, essa plantinha vai crescer, eu vou poder colher o fruto dessa plantinha. Isso exige um nível de abstração muito grande, porque ele sai da realidade concreta da lida diária. A subjetividade é um elemento chave da composição das histórias. Segundo Harari, o Homo sapiens ele se tornou essa espécie dominante do mundo porque é capaz de contar histórias e colaborar de forma flexível. As formigas colaboram de uma forma mais eficiente que a gente, mas Sim. Nunca vai ter uma revolução no formigueiro, não vai ter uma revolução nazista ou comunista ou qualquer que seja a revolução. Não, a formiga operária vai ser operária para sempre, não vai questionar isso, a rainha vai ser rainha para sempre. Não tem a possibilidade de mudar essa realidade, desse estado. A gente tem. Porque essa é uma construção subjetiva. Pega, por exemplo, o mercado financeiro, que é um negócio que é, dinheiro, tá? Mercado futuro. É uma abstração. Né? O valor de um papel moeda, uma nota de R$100 ou uma nota de $100, é uma abstração. É um valor lúdico que está sendo... aquilo ali tem tanto... Mas você não come aquilo ali. Significado atribuído, né? É isso. Então essas características que elas vieram lá da Revolução Cognitiva, lá 10 mil anos atrás, tal, e a partir daí se desenvolveu a escrita, se desenvolveu a Revolução Agrícola, se desenvolveu depois, mais para frente, a Revolução Industrial, tal. Esse momento do mundo que a gente está agora, que é a pós-modernidade, a gente saiu da modernidade final do século XX para a pós-modernidade, que a gente tem essa coisa da fragmentação da realidade, a própria individualização, né, o fim das grandes verdades universais, tal. Esses 3 elementos, subjetividade, abstração e simbolismo, passam a ser ainda mais importantes. Porque é onde a gente constrói as realidades de hoje, do marketing, das vendas, dos negócios, do dinheiro, da construção da nação, da construção do que é uma própria empresa. Então, a profundidade do storytelling tem a ver com o desenvolvimento do próprio Homo sapiens enquanto Homo sapiens. É só isso tudo. Isso tudo, né? E aí, não precisa acreditar em mim. Homo Deus, Sapiens, né? Os livros do Harari trazem isso com bastante força, assim, e com uma base de sustentação, né, histórica, de estudo, de muita credibilidade. Agora, quando a gente vai mexer com isso, a gente mexe com uma lógica de significado, como na moeda. Né? Se eu crio no jogo, dentro do círculo mágico, eu crio um novo conjunto de regras. Isso eu posso trazer para dentro de uma corporação, eu posso trazer para dentro de um time. Quando a gente muda o modelo de gestão, né? Por exemplo, tem um modelo de gestão baseado num sistema tradicional de metas. Ah, não, agora mudou, agora são OKRs e a gente vai trabalhar com um modelo ágil. Mudou o modelo de gestão, mudaram as regras, mudou o jeito de funcionar, mudou o jeito das pessoas interagirem, mudou a história que aquelas pessoas estão contando. E essa é a pergunta, Luiz, na minha opinião, é a pergunta mais importante de todas, que eu aprendi lá na Correia de Aventura, tá?
qual é a história que eu estou contando para mim mesmo? Apesar dessa provocação muito verdadeira do meu pai, por que eu corro 500 quilômetros para chegar no mesmo lugar? Porque eu significo isso, na época que eu fazia isso, eu significava isso como o herói da minha história. Porque eu achava a coisa mais legal do mundo, dentro desse período aí de 20 e poucos anos, de viajar com meus amigos para fora do Brasil, sendo patrocinado, para fazer travessias épicas pelos lugares mais bonitos do mundo. Fala, pô, mas você não dorme. Falei, caraca, mas olha essa travessia que a gente está fazendo. Imagina o que é a travessia do Mar da... Já que eu falei, a travessia do Mar da Tasmânia. Eu falo, uau! De andar no meio das barbárvores, né? Que assistiu O Senhor dos Anéis ali, né? Da Nova Zelândia. A gente tá no meio daquele cenário do filme. Pô, isso pra mim era um negócio que era, assim, existencialmente épico. E isso já traz um elemento de significado muito grande. Você cuidar dos serviços gerais da empresa, enquanto atividade concreta, não é tão legal. Tem uma história famosa, que eu nem sei se é verdade, né? Dizem aí que um dia lá um pessoal foi visitar a NASA tal, e perguntaram pro faxineiro, o que você faz aqui, né? E ele falou, eu ajudo a levar o homem à Lua. Você vê o que é o significado? Eu não sei, juro pra você, eu não sei se essa história é real, mas ela representa bem isso. Como que ele significa o trabalho? Uma coisa é ser responsável pelos serviços gerais. O que você faz? Ah, eu limpo o chão. O que você faz? Eu ajudo o homem a chegar na Lua, porque essa galera precisa de um lugar limpo para trabalhar. E quem é que vai limpar esse negócio aqui? Sou eu, com muito orgulho. Muda toda a história que eu estou contando. A história que a gente conta pra gente mesmo, lá às 3 da manhã, numa noite insone, onde você sabe, você está olhando assim, você tem uma imagem projetada, toda bonitinha, daquela que você gostaria de ser, mas você vai ter que lidar com quem que você é de verdade. E você pode dar uma justificativa, você pode falsear e contar uma história que você, na verdade, é uma vítima do mundo, porque o mundo não te deu as oportunidades. Ou você pode se colocar no lugar de um herói que está fazendo muito mais do que a sua capacidade, ou no lugar do vilão, alguém que está cheio de culpas, tal. E nenhum desses lugares é funcional. Nenhum desses lugares é funcional. É necessário tomar consciência da própria história e não ir para o herói, não ir para a vítima, não ir para o vilão. É assumir um lugar de protagonista real. Olha que interessante isso. Ao olhar para a própria história, a gente sai também da fantasia de uma história que a gente conta para a gente mesmo. E essa é a melhor pergunta para a gente fazer para as organizações. Saindo do nível individual, indo para o nível organizacional, qual a história que essa equipe está contando para si mesma? E algumas perguntas chaves que têm a ver com isso. Como que essas pessoas... Contando para si mesma, né? Não é para o mercado, não é a página do site ou Face, seja lá o que Você for. olha no Instagram... É o que está sendo contado internamente. No Instagram, você tem aquela foto no palco do melhor ângulo, com a melhor luz, com o melhor prato, com a melhor visual, com o melhor uau, né? Tipo assim, dá até uma tristezinha de você ficar vendo o Instagram dos outros e falar, caramba, tá rolando uma festa do Campari e ninguém me chamou. Você olha no LinkedIn... Caraca, só tem aqui profissional com superpoderes, né? Essa é a história que as pessoas contam para os outros. A história íntima tem a ver com quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu estou fazendo para chegar lá, e o que eu estou contando para mim mesmo, o que eu estou falando para mim mesmo para chegar lá, ou para justificar por que eu não estou chegando, ou por que eu não estou conseguindo. Então o protagonista é o cara que banca o risco de ser quem ele quer ser, que banca o risco de passar pelo desconforto. E quando a gente vai para o nível organizacional, algumas perguntas para entender a história, para entender esse recorte de narrativa. Como que as pessoas medem o progresso? Nessa equipe aqui, como que vocês medem o progresso? Como é que vocês sabem que vocês estão avançando? Não é óbvio. Como é que vocês aprendem juntos? O que são erros para vocês? Como que vocês corrigem os erros aqui? Isso traz muito da cultura da empresa, da história que eles estão... A verdadeira história que eles estão vivendo para eles mesmos. E qual é a história que vocês querem contar? A história que se conta para si mesmo, a história que a empresa conta é intimamente aderente à cultura, não é isso? É isso. A forma como se faz as coisas. É isso. De um lado, a gente tem o plano, o ideal,
Do outro lado é o verdadeiro, é assim, você corrige o erro na base da porrada. É o seguinte, quem errou vai sofrer as consequências. Não, a gente tem um espaço de aprendizagem, não, a gente aproveita as falhas aqui para realmente criar um ambiente de aprendizagem. A gente realmente está buscando a inovação e tem espaço para isso. A gente colabora, quando alguém precisa de ajuda, existe ajuda. Ou as pessoas estão fechadas dentro do seu próprio mundo, fazendo as coisas do seu próprio jeito, entregando aquele resultado e nem botando muito a cara para cima para ninguém vir dar pitaco. Essa é a história que eles contam para eles mesmos. E qual a justificativa que eles dão para eles serem assim? Uau. Para finalizar, eu vi recente que as histórias são os maiores conectores entre as pessoas. Boa. Eu tenho um hábito de estudar. Eu fui um bom estudante, então eu estudo. Eu estou estudando isso já tem alguns bons meses. Deve estar perto de ano, alguma coisa assim. E eu venho constatando essa verdade. Que trabalho muito com a conexão das pessoas, muita coisa conecta, mas realmente as histórias, eu estou acho que chegando a essa conclusão também, que o maior conector são as histórias. Que legal, Luiz, que legal. Impressionante, né? Você traz um negócio desse que você está estudando, Luiz, me dá vontade de abrir. Vamos começar de novo, que agora eu quero ouvir você dentro desse negócio. Os próximos episódios. Então, fica aí para os próximos capítulos aí. Agradecer a presença de você que chegou até aqui, que está nos ouvindo. Aguarde os nossos próximos episódios, os convidados, para saber mais aí do mundo do empreender, do game thinking, do storytelling. E acho que é um público para gestores, empreendedores, funcionários, os colaboradores hoje, o termo, mas daquele que empreende a história de si mesmo, né? É isso. E a coragem de contar para si a história que você quer viver. Coragem de contar para si a história que quer viver. Tolerar o desconforto para viver isso. Não tem lugar. Vai passar pela noite escura, não tem jeito. Vai passar pela noite escura. Vai passar, vai ter que bancar esse risco, vai ter que entrar na mata. Vai ter que percorrer esse caminho, vai ter que olhar para o teu plano e falar, vou fazer, e descobrir que vai ter que ter um monte de flexibilidade e dar conta de lidar com o que vier. Uau! É isso. Fechou? Valeu, Luiz. Gratidão, querido. Que barato. Ficaria aqui horas aqui para Ficaremos. Teremos muitos episódios pela frente, os convidados, tema. E você que está aí do outro lado, a gente quer que você faça parte, comentar, escrever, dizer o que quer que falemos aqui. E à medida que o tempo for passando, é o que eu falei. Esse episódio é histórico. E convidar você que está ouvindo aqui a traz as suas histórias. A gente está falando, né? Isso que o Luiz trouxe aqui, que a história conecta. Que história você tem para contar? Traga aqui para a gente, vem conversar com a gente, que vai ser um prazer ouvir as suas histórias. Vamos. Valeu, gente.